negócio é o seguinte, eu sou ateu de teoria de One Piece. E no vídeo de hoje eu quero elaborar um pouco mais nesse tema e falar do porquê eu acho que ficar muito imerso em teoria de One Piece pode se tornar um problema. Assim, eu acho que eu posso dizer que eu tenho 3 motivos principais do porquê eu não gosto muito de ficar indo atrás de teoria e ficar elaborando teorias de One Piece. O primeiro é que eu acho que muitos fãs acabam usando teorias para justificar possíveis erros na obra, como por exemplo, a introdução do Nika lá em Wano, e eu vou elaborar isso melhor daqui a pouco. E o segundo motivo é que teorias eu acho que tendem a gerar uma expectativa muito alta nas pessoas pro que vai acontecer, e isso pode acabar fazendo com que a pessoa se frustre, e eu acho que isso é um problema. E o terceiro é bem simples, eu simplesmente acho que a maioria das teorias não fazem muito sentido. Mas vamos por partes, vamos começar pelo primeiro motivo, que eu vou explicar o porquê eu acho que muitos fãs aí ficam usando teoria para justificar possíveis erros. Nesse quesito, eu acho que acontece com o fandom de One Piece um fenômeno exclusivo de One Piece, que é de achar que o Oda, ele é um deus onisciente, um Dr. Manhattan, e que ele pensou em tudo desde o início. E aí, a partir dessa concepção, né, alguns fãs usam de teorias como Nika apareceu em Skypiea, desde Skypiea tem indícios, e que o Oda pensou no hack desde o início lá com Shanks, e aí isso justifica a apresentação repentina desses elementos na história. Só um adendo antes da gente continuar o vídeo, que o exemplo que eu vou usar a seguir é sobre um outro tipo de fã que não só usa teoria para justificar essas coisas que o Oda coloca na obra em cima da hora, mas que também utiliza de teorias para justificar possíveis erros narrativos. Então é desse tipo de fã que eu vou falar a seguir, e que eu esqueci de falar isso no vídeo. Eu acho que o exemplo perfeito de fãs que fazem isso foi um maluco no TikTok que no dia que eu fiz um vídeo falando sobre como o Oda simplesmente esqueceu a busca do Sanji pelo All Blue, ele comentou no vídeo lá, algo do tipo, procurar o All Blue? O All Blue vai ser formado quando o Luffy destruir a Red Line. Vocês entendem o que eu quero dizer? A pessoa tá usando uma teoria pra justificar uma possível falha ali de escrita do Oda, de ignorar o sonho de um dos protagonistas da obra. E eu acho que isso é maluquice, mano. Assim, pode ser que o All Blue vai ser formado quando ser destruída a Red Line? Pode ser. Mas assim, gente, pode ser que não aconteça também, né? É uma teoria, é uma hipótese, é uma suposição. Não tem sentido você usar isso como argumento para uma falha de escrita do Oda. E aí, assim, nesse caso específico, teve muita gente que comentou lá no vídeo algo que me fez repensar sobre essa ideia, né? De que, pô, o Sanji não tá indo atrás do All Blue porque a prioridade dele agora é fazer o Luffy se tornar rei dos piratas. E vendo esse argumento, eu falei, pô, realmente faz sentido, né? Então, eu repensei essa minha opinião baseado em algo factual, em algo que realmente faz sentido. Porque se você parar pra pensar, basicamente, todos os chapéus de palha meio que fazem isso, né? Um exemplo claro disso é o Brook, que era só dar ré na Grand Line lá encontrar o Laboon, mas que decidiu ficar com o Luffy porque ele queria, a prioridade dele era fazer ele, o Luffy, né, se tornar rei dos piratas. Então, esse argumento realmente faz sentido. Agora, você dizer que, ah não, o Sanji não tá indo atrás do All Blue porque ele ainda vai ser formado, não faz sentido. Até porque o personagem não faz ideia disso. E como eu citei, isso pra mim também acontece com toda a situação do Nika, né? Muita gente justifica a introdução atrasada do Nika na história, dizendo que não, lá em Skypiea já tinha indícios do Nika. O que, assim, eu que tô lendo Skypiea no momento, pra mim não faz o mínimo sentido, tá? E eu pretendo fazer um vídeo só falando disso. Mas pra mim não faz sentido, assim, você dizer que Nika tava lá desde Skypiea. Porque, assim, eu tenho pra mim que é mais provável o Oda, lá em Wano, pensando na ideia do Nika, ele ter resgatado algo de Skypiea do que o contrário, entendeu? Não é que o Oda colocou Nika lá em Skypiea e lá em Wano foi apresentar. Não, lá na apresentação de Wano, o Oda pode ter se lembrado das coisas de Skypiea e incorporou aquilo no futuro, entendeu? Mas como a gente tá aqui, né, no fandom de One Piece, isso não faz sentido. Faz muito mais sentido a pessoa achar que o Oda tinha colocado tudo desde o início lá, né? Porque o Oda é um deus onisciente que pensa tudo desde o início. Mas enfim, basicamente, o meu primeiro problema com teorias de One Piece é isso. Muitos fãs utilizam de teorias pra justificar possíveis erros. Pra mim, isso acontece com o negócio de Nika, do All Blue, que, né, eu dei o exemplo, e em várias outras coisas durante a obra toda.
Agora, partindo pro segundo ponto, né, das teorias gerarem muita expectativa nos fãs, vamos usar aqui o exemplo de Elbaf, né, o arco que tá rolando aí no mangá agora. Não se preocupem, não vai ter nenhum spoiler aqui, tá? Eu só vou citar por cima os acontecimentos ali, não vai ter nada específico. Mas vamos lá. Em Elbaf, muitos fãs esperam aí um desenvolvimento do Usopp, né? Porque desde Little Garden, Elbaf é esperado ser o arco do Usopp, né? Porque o Usopp tem uma grande admiração pelos piratas gigantes, né? E muito do sonho do Usopp se tornar um grande guerreiro do mar é inspirado nos gigantes. Então, é esperado aí que nesse arco vamos ter um grande destaque pro personagem, certo? Certo. Agora, o que as teorias dizem? O Usopp vai pegar o Mjolnir. O Usopp vai comer a fruta do Thor. O Usopp vai morrer, se tornando um grande guerreiro do mar. E assim, o meu ponto aqui não é que essas teorias, elas vão estar erradas. Assim, algumas, como pegar o martelo do Thor e comer a fruta do Thor, talvez, mas eu tô exagerando aqui, tá? A questão pra mim quando as pessoas ficam vendo muitas dessas teorias de que o Usopp vai ganhar um grande upgrade, que ele vai pegar o Mjolnir, que ele vai morrer na batalha, fazendo um ato heróico. Em muitos fãs, e pra mim isso é um problema dos fãs, né, de ficar criando expectativa em cima de teoria. Pra muitos fãs, isso vai criando a expectativa de que algo gigantesco aconteça na obra. E quando você tem lá o arco, e o arco acontece, e essa expectativa não é alcançada da teoria, né, de que ele vai ganhar um bagulho muito louco, a pessoa acaba se frustrando e culpando a obra, entendeu? Então assim, a pessoa fica o dia inteiro vendo teoria do Reddit, no TikTok, em YouTube, de que o Usopp vai virar um deus, e aí quando isso não acontece na história, ela culpa a história. E assim, o Oda nunca prometeu, nunca falou, nunca sugeriu, muito claramente, que o Usopp se tornaria um deus. Mas a pessoa que só vê teoria, acha que isso vai acontecer de verdade. Mas assim, esse exemplo do Usopp é hipotético porque a gente ainda tá no início do arco. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer com o Usopp, se ele vai ter um destaque ou não. Isso só o tempo dirá. Mas, mesmo assim, a gente tem um exemplo prático aí de como expectativa gerada por teoria pode decepcionar muitos fãs. E eu tô falando aqui de Wano. Muito se fala que o Wano era pra ser o arco do Zoro. Mas aí eu te pergunto, quem falou isso? O Oda sugeriu na obra ou os fãs criaram essa expectativa criando teorias? Porque assim, a construção do arco de Wano desde Punk Hazard é baseada nos Bainha Vermelho, né, lá com Kinemon, Kanjuro e o Momonosuke, que não é um bainha, mas enfim, é baseado nele também. E é isso. O Zoro não é como o Usopp, que sempre falou de Wano e sempre quis ir pra Wano. A única ligação que a gente tem do Zoro e o Wano ali é em Thriller Bark com o Ryuma, mas nem ali o Zoro fala, nossa, eu quero muito ir para o Wano, porque é em Wano onde eu vou conhecer minhas raízes e pipipi popopó. Não, essa expectativa de que o Wano era pra ser o arco do Zoro é basicamente criada por teoria de fã. E pra mim não faz sentido a pessoa se frustrar por conta disso, sendo que o Oda nunca prometeu algo do tipo. A única parte que eu concordo aí com o pessoal que se frustrou com a falta de foco no Zoro em Wano é a questão da família do Zoro ser explicada num SBS. Isso pra mim é um erro. Só que eu acho que isso não é um erro porque não foi mostrado em Wano. Não, pra mim é um erro porque não foi mostrado na história, foi mostrado num SBS, entendeu? Não é que eu acho que em Wano deveria ter mostrado a família do Zoro. O meu problema é que a família do Zoro, um dos protagonistas, não deveria ser elaborada num SBS, deveria ser elaborada na história, independente do arco. Então assim, nisso eu posso concordar. Agora, dizer que o Wano era pra ser o arco do Zoro, meu amigo, com todo respeito, tu tá muito mergulhado em teoria e, né, tá fora da casinha. Nunca foi prometido isso na obra. Não é comparável ao Usopp em Elbaf. Desde Little Garden, o Usopp tá falando de Elbaf, de querer ir pra Elbaf, conhecer os gigantes e se inspirar nos gigantes. O Zoro não tem nada disso. Não nesse nível, pelo menos. Tá? Então, pra mim, esse é o segundo problema. Teorias demais geram expectativas demais. E pra finalizar aí, no terceiro ponto,
eu acho que a maioria das teorias simplesmente não faz sentido. E aí é uma questão que eu acho que é muito pessoal. Porque assim, eu acho que você ficar vendo muita teoria, meio que te coloca num estado de que assim, tudo que o Oda coloca no mangá é uma indicação de algo. O Sop lá em Elbaf aparece com uma roupa que tem um negócio aqui, um suspensório com um 8, então automaticamente tem alguma coisa a ver com o número 8, entendeu? Não pode ser simplesmente duas bolinhas aqui de suspensório, não. É um 8, aquilo ali é um 8 e aquilo ali remete ao capítulo 8888, onde o Sop fala: "Ah, logo isso quer dizer que A vai aparecer e matar o Sop." Entendeu? É meio assim, não faz sentido, não fez sentido, né? Pois é, pra mim não faz sentido também. Pô, tem coincidências que você fala, pô, rapaz, isso aqui ficou estranho. Tem, mas assim, quando você fica muito imerso em teoria, você vai começar a achar pelo em ovo. E aí tudo vira uma indicação, um foreshadow, sabe? Assim, vira loucura, mano. E eu, do lado de fora, assim, que não fico muito vendo teoria, vejo o pessoal que tenta achar pelo em ovo e falo, meu irmão em Cristo, você é maluco, entendeu? Só que a pessoa que tá lá vendo teoria, ela começa, né, de novo, ela começa a ver coisa onde não tem. Então isso me afasta também das teorias, tá ligado? Um exemplo disso, recente, é também em Elbaf, e mais uma vez, não se preocupem, não vou dar um spoiler aqui de Elbaf, mas em Elbaf apareceu um personagem misterioso. Imediatamente, todo mundo começou a criar de teoria de quem é esse personagem. Esse personagem aqui, ele tem uma calça que é parecida com o fulano lá do capítulo 22 do painel 4. Assim, começaram a atirar pra todos os lados. E aí, quando foi revelado quem é o personagem, ninguém acertou. Tipo assim, um fulano lá na casa do Calica pode ter acertado. Mas assim, atirando pra todo lado, alguém acerta, né? E o que eu quero dizer com isso é, qualquer coisinha que aparece gera especulação. E as pessoas tendem a assumir a coisa mais maluca possível, quando muitas vezes vai ser algo mais simples, entendeu? E é por isso que eu também não fico muito engajado em teoria. Porque se na maioria dos casos a resposta é algo simples, por que eu vou ficar pensando em algo extremamente maluco que pode ser, entendeu? Sendo que a resposta provavelmente vai ser algo simples. Pô, não, o personagem vai ser um outro que apareceu e que vai fazer e que ele tem um poder tal e que é tudo uma ilusão e é um Akuma no Mi, quando na realidade, não é nada disso. Entendeu? Então assim, consigo, mano. É assim, isso é algo particular meu. Eu não consigo. Eu não consigo ver umas teorias assim que vão muito a fundo quando se passam alguns capítulos depois delas e você vê que não tinha nada a ver com a teoria, entendeu? Então assim, eu falo, pô, mano, então se essa aqui não foi, a outra não foi, a outra não foi, a próxima também não vai ser. E aí eu não engajo, entendeu? Não sou muito fã. E assim, apesar de tudo isso que eu falei, obviamente eu fico pensando em teorias e crio as minhas próprias teorias, né? Mas eu evito muito fazer tudo isso que eu falei aqui no vídeo, de achar que teoria justifica possíveis erros do Oda. Eu evito criar muita expectativa baseado em teoria. Um outro exemplo disso que eu acho perigoso é a questão do Barba Negra. Ah, o Barba Negra consegue 2 frutas por quê? Porque ele tem 3 personalidades? Assim, eu devo admitir, é uma teoria que eu acho interessante, mas eu trato como uma teoria. Se isso não for confirmado na obra, eu vou falar, ah, tá bom, né? Assim, a teoria era legal, mas essa aqui é a resposta, legal. Entendeu? Então assim, eu acho a teoria legal, mas eu tô sempre aberto a tentar entender o que o Oda vai explicar na obra, entendeu? Eu dou mais peso pro que possivelmente vai acontecer no mangá do que na teoria, sabe? Eu só acho a teoria legal e penso, ah, legal. Mas eu dou mais crédito, né, pro que tá na obra, né? Pro que pode aparecer na obra como explicação, entenderam? E o terceiro ponto, né, de que eu acho que não faz muito sentido é algo mais pessoal mesmo, que, sei lá, eu vejo que a maioria das pessoas tende a usar a teoria pra valorizar demais o que o Oda faz e meio que transformar ele num deus. E eu prefiro enxergar ele como um ser humano, né, que, pô, ele pode estar pensando em algo muito fantástico, mas às vezes não também, vai ser algo mais simples e ok, eu quero ver o que vai estar na obra, o que ele vai escrever, e se o que ele vai escrever eu vou gostar ou não, né? Baseado na história que ele tá me contando, não na história que eu criei fora da obra criando teoria. É mais ou menos isso a minha linha de raciocínio.
E só antes da gente acabar o vídeo aqui, eu gostaria de deixar bem claro que em nenhum momento o meu intuito com esse vídeo foi de atacar criadores de conteúdo de One Piece que fazem teorias. O alvo aqui da minha, entre aspas, crítica são os fãs malucos que usam de teorias pra justificar erros, criar expectativas demais e etc, tá? Eu não tenho nada contra nenhum criador de conteúdo e eu só gostaria de deixar isso claro antes que alguém possa interpretar esse vídeo dessa forma, tá bom? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sintam-se livres aí pra discordar de mim nos comentários. Só sejam respeitosos, né? Porque, né, eu não xinguei ninguém aqui também. Então, discordem educadamente nos comentários. Se inscrevam no canal pra gente chegar a 10 mil inscritos até o fim do ano. Bebam água porque é importante. Espero ver vocês no próximo e tamo junto.